Jonas Paulo da Silva, de 16 anos, e o primo Jefferson da Costa Silva, de 20 anos. Tiro na nuca, aí uma execução, aí foi uma execução. O crime aconteceu no início da manhã. O senhor Elias, como era mais conhecido, tinha começado a atividade do trabalho no comércio dele. O atropelamento aconteceu por volta das 6 horas da tarde, no quilômetro 104 da BR-101, nas proximidades do viaduto de Paramirim. Um atentado. Vários tiros disparados em direção ao carro e o jovem que estava aqui, a pessoa que estava dirigindo, acabou sendo baleada. O atirador efetuou pelo menos 10 disparos de pistola, .40, em direção ao jovem que foi identificado apenas pelo apelido de Nescau. A vítima estava sentada na mureta desta quadra de esportes, na rua Coema Sul, no bairro das Quintas. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Está entrando no ar mais um Patrulha da Cidade ao vivo para todo o estado. Mais um jovem foi baleado ontem no bairro das Quintas. A suspeita de rixa entre torcidas organizadas. No ar. O atentado aconteceu por volta das 8 horas da noite desta terça-feira. A vítima estava sentada na mureta desta quadra de esportes, na rua Coema Sul, no bairro das Quintas, quando foi surpreendida por homens em uma motocicleta. De acordo com testemunhas, o atirador efetuou pelo menos 10 disparos de pistola, .40, em direção ao jovem que foi identificado apenas pelo apelido de Nescau. O serviço de atendimento móvel de urgência foi chamado para socorrer o rapaz, que sofreu 2 tiros. De acordo com informações repassadas por moradores que, por causa do medo, preferem não gravar a entrevista, não foi a primeira vez que aconteceram atentados aqui nesta localidade, principalmente nessa quadra de esportes. A motivação, ainda segundo os próprios moradores, é só uma: a briga violenta e eterna de torcidas organizadas. Olha, não é o primeiro e nem será o último jovem a ser baleado. Esse não foi morto por pouco, não sabemos o estado de saúde do rapaz, não foi morto por pouco, por questões de brigas de torcidas organizadas. Esse estava em uma quadra de esportes, sentado em uma mureta. Só em Natal, 94 quadras de esportes para que jovens possam se exercitar. Mas tem alguns que vão para lá para fazer coisas que não deveriam. Não estou falando que é o caso desse, mas em 94 quadras de esportes, só dentro de Natal, com mais 122 campos, quadras e praças de esportes, onde vocês, entre 14, 15, 16, 27 anos de idade, deveriam estar batendo a bolinha como eu batia quando era antigamente. Mas não, alguns vão para tentar reaver um inimigo de uma torcida organizada para tentar entre si balearem. É isso que está acontecendo. Vocês estão se matando por si só. Essa é a realidade. Após uma discussão de trânsito, um empresário italiano foi alvo de vários disparos de arma de fogo na zona sul de Natal. Ele foi atingido e socorrido pelo SAMU em frente ao Frasqueirão do ABC. No ar. Nós estamos na Rota do Sol, mais precisamente na frente do Frasqueirão. Este veículo aqui está parado e a gente observa que existem várias marcas de balas nele. Um homem foi atingido e está sendo atendido pelo pessoal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do outro lado. A polícia cerca o local para tentar saber o que realmente pode ter ocorrido. Um atentado. Vários tiros disparados em direção ao carro e o jovem que estava aqui, a pessoa que estava dirigindo, acabou sendo baleada. A gente vai chegando aqui agora, vamos conversar aqui com algumas pessoas. O pessoal do 5º Batalhão já está aqui presente. Tenente Faustino, o que foi que aconteceu de verdade aqui? Segundo os informes, o cidadão teve uma pequena discussão num sinal de trânsito
e dois cidadãos em uma moto, após essa discussão, efetuaram vários disparos contra o cidadão, né? A gente pode ver que foram três disparos, acertaram o carro e um dos acertou a vítima, né? Que está tendo agora, recebendo atendimento da SAMU. A vítima é o empresário italiano do ramo de imóveis, identificado como Maximiliano Fusco, de 46 anos. Ele foi levado para o pronto-socorro Clóvis Sarinho com uma forte hemorragia. Amigos do empresário estiveram no local, mas preferiram não gravar a entrevista. A gente vê que a cada dia, devido à violência, a intolerância está cada vez maior, né? Uma simples discussão de trânsito chegar a um desfecho, onde um cidadão de bem recebe esse tipo de agressão. Tenente, os autores foram identificados? Não, a gente recebeu informação de algumas testemunhas, porém não souberam identificar qual era o tipo de veículo, só passaram as características do veículo, só que era uma moto, certo? E um dos cidadãos estava de camisa vermelha e outro estava de camisa listrada. Os procedimentos estão sendo feitos agora, as diligências estão sendo feitas neste momento, tenente? Isso, as viaturas estão empregadas no teatro de operações, estão empenhadas na localização desses indivíduos com essas características, mas até agora a gente não encontrou nenhum suspeito que se enquadrasse nessa situação. E nem ia encontrar, né, Tenente? Porque é o seguinte, os camaradas, obviamente, quando vão para matar alguém, já tiram a roupa, vão com a roupa por cima da outra, tanto bermuda como também camisa, vão com uma por cima da outra. O cara diz, o cara estava de camisa azul, mas por dentro ele está com uma branca. O cara estava de calção de surfista, e por dentro ele está com a bermuda jeans, ele tira e está com calção de surfista por dentro. Então, é complicado. Agora, um detalhe que me chama a atenção, eu não acredito que foi uma briga de trânsito que ocasionou estes disparos do italiano. O italiano não é diferente do português, não é diferente do espanhol, não é diferente do norueguês, não é diferente de um gringo que esteja aqui em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, que tem envolvimento com imóveis. Não é o primeiro caso que acontece. Então, vamos investigar direitinho, porque eu não acredito que foi uma simples briga, uma simples discussão de trânsito. Ó o dedinho, como diria Naldo, ó o limpador, de jeito maneira, tá? De jeito maneira. Ninguém bota papinha na boca do neguinho. Na verdade, isso aí, o buraco é mais embaixo. Gringo com dinheiro, com imóveis em Natal e no estado. Procure direitinho que a história é outra. A discussão no trânsito, isso é só uma onda, um descarte. Nada a ver com discussão, não. Procure. Não é o primeiro. Lembra-se do português que mataram, do espanhol que mataram, taxista. Tá com o quê? Tá com um mês, menos de um mês. Lampião, cara era taxista aqui do Extra. Lembra-se? Foi assalto. Foi um assalto. Tentaram assaltar, assaltaram o cara e mataram por nada, por R$200. 200 conto de reais. Agora, essa do italiano não me entra, não. Bota papinho na boca do neguinho, não. Já voltando à primeira matéria que a gente falou sobre a quadra de esporte, onde o boy foi baleado, supostamente por torcidas organizadas, ou seja, crime organizado, que esses caras estão matando, não são torcidas, são crime organizado mesmo, quadrilha organizada. Essa é a realidade. A gente vê que não se tem, fora as quadras, são 94 quadras de esporte só Natal. 17 sendo aí reformadas, mas 40, acho que 48 que estão em licitação. 122 quadras, campos de futebol e praça de esporte em toda Natal. Hoje é um negócio, se não tiver, entre Natal e todo o estado, não tiver iluminação, se não tiver um guarda para tomar conta, porque guarda municipal, às vezes a gente vê só o nome, não se tem uma quadra dessa, essa é a realidade. O camarada, uma escuridão, mal do mundo, as quadras não são pintadas, as redes estão todas rasgadas, os caras rasgam, mas a prefeitura tem que botar, o governo do estado tem que botar, essa é a realidade. E onde não tem o poder público atuando, aí tem a bandidagem. Ou o poder público ou a bandidagem. E quem está tomando conta, na verdade, é a bandidagem. Essa é a realidade, infelizmente. Olha, segundo a assessoria do Hospital Valfredo Gugel, o estrangeiro, o italiano, sofreu um tiro no antebraço esquerdo. Está fora de perigo, graças a Deus. Mas segue internado no Centro de Recuperação de Operados, ou seja, no CRO. Está consciente e orientado. Agora aguarda a transferência para um hospital particular de Natal. Os corpos de 2 jovens foram encontrados na tarde de ontem no bairro de Passagem de Areia, em Parnamirim. As características são de execução. No ar. Para quem nasceu na década de 50 em Passagem de Areia e costumava brincar na ponte do rio Pitimbu, são muitas boas lembranças. Era uma maravilha, não tinha bandido aqui.
os bandidos daqui, vou falar para você, em rede nacional. Era eu e outros amigos aqui, que eu roubava castanha, coco, aquele negócio de molecada de sítio. Pois é, mas a tranquilidade que o seu Romildo conheceu aqui há alguns anos não é mais a mesma em Passagem de Areia. A droga tomou conta e roubar castanha, coco e manga virou fichinha. Segundo os moradores, já são mais de 10 mortes em menos de um ano, todas com alguma ligação com as drogas. Nesta terça-feira, entra no triste histórico um duplo homicídio envolvendo 2 jovens. Jonas Paulo da Silva, de 16 anos, e o primo Jefferson da Costa Silva, de 20 anos. Um deles estava com droga na boca, comprovado aí, que o delegado está com ele aí. E o outro, todos os dois com tiro na nuca. Tiro na nuca. Aí uma execução, aí foi uma execução. É uma execução. O cara tava com droga na boca. Alguém mandou botar a droga, vai engolir. Ou então, quando chegaram, o cara engoliu a droga, botou na boca para que ninguém visse, para os cabos não verem que ele tava com droga na boca. Das duas, uma. Agora, o certo daí, e foi uma execução sumária, clara, para todo mundo ver. 2 jovens, adolescentes, eram adolescentes, né? Os 2 meninos aí, adolescente ou não adolescente, usuário de droga, ou mexia com droga de uma forma, comercializava aqui e acolá, os camaradas dançam. E você vai ver que ainda hoje, em Passagem de Areia, lá onde aconteceu esse duplo homicídio ontem à tarde, você vai ver que hoje pela manhã um cidadão, 52, 53 anos de idade, estava no seu comércio, 2 boizinhos vieram assaltar. O cidadão reagiu e foi assassinado com um tiro na cabeça. Detalhe, um dos rapazes, um dos menores, foi apreendido pela própria população, levou um mói de pé grande. Daqui a pouquinho a gente traz essa matéria, daqui a pouquinho. Que eu vou trazer agora um atropelamento da BR-101. O homem tentou atravessá-la. E aí, ele atravessou. Foi comprar uma latinha de cachaça. Mas na volta, ele se deu mal. Foi atropelado de morto no ar. Uma lata de cachaça no meio da BR e bem perto, o corpo de um homem que ousou atravessar a rodovia em pleno horário de pico. O resultado não poderia ser outro. O atropelamento aconteceu por volta das 6 horas da tarde, no quilômetro 104 da BR-101, nas proximidades do viaduto de Paramirim. O homem foi identificado apenas pelo nome de Francisco. E de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, ele atravessou aquele ponto ali da BR-101 para este outro lado, na intenção de comprar bebida, exatamente essa lata que está aqui no chão. Em seguida, quando tentava voltar, acabou sendo colhido neste ponto pelo veículo que está estacionado um pouco mais à frente. Aqui, em nenhuma hipótese, vai ser necessário poder atravessar uma rodovia, ainda mais pista dupla, né? Atravessar uma rodovia sem usar a passarela é algo muito arriscado. Dezenas de pessoas foram mortas nos últimos anos no mesmo local por causa da imprudência. O trecho é dotado de várias passarelas, né? E ele deveria se deslocar até lá, né? Infelizmente, ele tentou brincar com a própria sorte e veio a óbito. Tentou brincar com a própria sorte, falou o inspetor patrulheiro rodoviário Canidé. Detalhe é o seguinte, o motorista que atropelar e matar alguém sem estar embriagado, preste atenção isso também, tá? Esse detalhe, você que não está aí habilitado e atropela um cara, mas o motorista que está numa BR andando a 80 por hora, 90 por hora, e alguém atravessar a BR tendo uma passarela à frente, isso é considerado suicídio. Bota na sua cabeça isso. Então, o motorista está até 150 metros, né? 150 metros, 150 metros. Como é que ele fica? Ele 50 de um lado do outro. Como é que se diz? Se exime de culpa aí? Se exime, né? O motorista se exime de culpa por completo. Então, isso é um suicídio. Então, passarela é para se usar, gente. É para se usar. Se bem que lá nas quintas, ali perto da comunidade Japão, estão usando as passarelas. Aquela que foi presa segunda-feira. Usando para vender crack. Estão usando a passarela para traficar. Mas não é o legal. O legal é para passar mesmo. Agora, deixa eu trazer uma novidade para quem gosta de